Vamos começar a nossa classe fazendo uma oração pedindo a Deus iluminação do Espírito Santo para que Ele possa nos conduzir neste dia e nos dar iluminação com relação ao assunto que vai ser exposto aqui. Pai, te agradecemos esta manhã, te agradecemos a oportunidade, mais uma dela que o Senhor nos concedeu, de podermos estudar a Tua Palavra, estudar essa doutrina tão preciosa, a doutrina da fé salvadora. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos ilumine, apesar da nossa finitude como seres humanos, apesar também das nossas limitações impostas pelo pecado, pela queda, que o Senhor possa estar nos dando sabedoria, discernimento e que possamos aplicar o que aqui foi aprendido às nossas vidas. Assim nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos entrando na nossa 13ª aula, a 14ª aula, a fé salvadora. O objetivo dessa aula é compreender que a fé salvadora é uma graça concedida por Deus aos eleitos, fundamental na vida do cristão e é sempre vitoriosa. Esse é o nosso objetivo. Compreender primeiro o que é fé salvadora, que ela é uma graça compreendida por Deus, concedida por Deus aos eleitos e ela é fundamental na vida do cristão e é sempre vitoriosa. O texto base é Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então esse é o texto base que a gente vai estudar nessa manhã. Porque pela graça sois salvos. Então nós vemos que a salvação ela não se dá por mérito nosso, por ação alguma que praticamos, nem por alguma coisa boa que Deus viu em nós, mas é graça de Deus. E como se dá? Mediante o quê? Mediante a fé. Então é através da fé que a salvação ela opera em nós como graça de Deus. E isto não vem de vós. Exatamente, nem a salvação, nem a fé vem de nós. Nós não temos fé por nós mesmos. A fé ela não é um mérito nosso, nem um exercício nosso. Ela é dom de Deus, que é o que nós veremos hoje. A fé é um dom de Deus. A fé que mediante ela, nos capacita à salvação, que é graça de Deus. O que é fé? Essa escultura é uma escultura do escultor espanhol Luís Salvador Carmona. É um escultor do século XVIII e ela personifica a fé. É uma mulher personificando a fé com um véu sobre o rosto, porque a intenção do escultor é dizer que a fé ela não enxerga as evidências daquilo que ela acredita. A fé ela é cega. Essa era a ideia do escultor. Mas o que é fé? O que é que a gente pode falar a respeito de fé? O dicionário vai dar várias verbetes, aliás, no verbete de fé vai dar vários significados à palavra fé. Primeiro significado, adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. Segundo, sentimento de quem acredita em determinados princípios ou ideias religiosas. Crença. Terceiro, religião, culto. Exemplo, fé cristã, fé islâmica. Quarto, religião, uma das virtudes teologais. Então, fé seria uma dessas virtudes. Quinto, estado ou atitude de quem acredita ou tem esperança em algo. Confiança, esperança, diferente de ceticismo, incredulidade. É aquele sentido de tenha fé que isso vai acontecer, tenha fé em você. Sexto, fidelidade. Fé, então, é um sinônimo de fidelidade, ser fiel. Sétimo, prova. Oitavo, testemunho autêntico dado por oficial de justiça. Então, há vários sentidos no dicionário para o verbete fé. Porém, a gente vai pegar o primeiro, que é a fé é a adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. Essa é uma definição mais característica da fé para o que nós queremos ter como fé salvadora. Então, a fé no contexto religioso é essa ideia. A fé é a adesão absoluta
àquilo que se considera verdadeiro. O que é adesão? Justamente a fé é uma aceitação. É você aderir a uma coisa, a uma ideia que você considera verdadeira. Então, a fé é isso. A fé não é um objeto, mas a fé é uma ação. É a ação de você aceitar uma ou mais assertivas sem a necessidade de qualquer comprovação ou verificação e com absoluta confiança em sua fonte de transmissão. Então, isso é fé. Na religião e na filosofia, essa é a melhor definição de fé. A aceitação de uma ou mais assertivas, uma ou mais proposições, sem a necessidade de qualquer comprovação de verificação. Ela não precisa ser comprovada, você crê sem necessidade de verificar se ela é verdadeira ou não. Ela tem presunção de verdade e com absoluta confiança em sua fonte de transmissão. Você confia plenamente naquela fonte que lhe transmitiu essa verdade. Então isso é fé. É você acreditar em algo sem precisar comprovar, sem precisar submeter esse algo a um teste. Você dá presunção de verdade a esse algo e acredita plenamente na fonte que lhe transmitiu esse algo verdadeiro. James Altucher diz o seguinte, esse filósofo cristão: a fé se refere, diz respeito àquelas questões que estão além do poder da razão. Então, a fé que a religião se refere diz respeito a questões além do poder da razão. Então, a fé não é simplesmente acreditar em algo que a razão pode deduzir. Por exemplo, eu acredito que eu estou acordado, eu posso deduzir isso. Eu acredito que no momento eu estou de posse das minhas faculdades mentais. Isso eu posso comprovar. Eu acredito que agora a temperatura está agradável. Eu acredito que o sol está brilhando lá fora. Isso são coisas que eu posso perceber com os meus sentidos, eu posso deduzir com minha mente. Fé não é isso, não é acreditar em coisas óbvias, em coisas evidentes. Fé é acreditar em coisas que estão além da razão. Questões como vida e morte. É claro, eu posso acreditar que estou vivo. Mas quando se fala em vida e morte, não é acreditar que uma coisa está viva ou que outra coisa está morta. Mas assim, o que é vida? O que é a morte? Então é num sentido mais filosófico. O que é a vida? O que é a morte? Não se algo está vivo ou se algo está morto, né? O bem e o mal. Qual a definição de bem? Qual a definição de mal? O que é mal? Quem define uma coisa ser má? O sofrimento e a felicidade, a origem e o fim do universo, Deus e o homem, apesar de tem vários conceitos sobre a humanidade, mas a antropologia, ela tem várias correntes para tentar definir o ser humano. E muitas vezes essas correntes vão definir também como a gente vê o próximo e como a gente age com relação à humanidade como um todo. Por isso é importante, qual a ideia que eu tenho a respeito do que é o homem? E a Bíblia fornece uma ideia a respeito do homem. Mas essa é uma ideia que está além da razão. Certeza e dúvida, verdade e mito, dentre outras. Essas questões não podem ser encontradas na natureza ou percebidas pelos sentidos e também não podem ser deduzidas pela razão. Então vejam que são esses assuntos que são objetos da fé. Então você acredita que algo é verdade nesse sentido filosófico, não é algo que é óbvio, evidente. É algo que é verdade, como, por exemplo, quando a gente acredita que há uma dimensão espiritual, metafísica. Deus existe. São coisas que eu não posso perceber pela natureza, embora os céus proclamem a glória de Deus, o Salmo 19, versículo 1, mas eu não consigo, mesmo vendo as maravilhas da criação e sabendo intuitivamente que, olhando e admirando as maravilhas da criação, deve haver um Criador, porque a natureza ela parece ter uma sintonia fina, um ajuste para a existência da vida. São várias variáveis que têm que estar funcionando em harmonia e complementares para que a vida exista. Então a gente pressupõe a existência de um Criador, mas eu não consigo ver o Criador. Eu não consigo olhar para a natureza e ver Deus. Já falei em aulas passadas, né, que o cosmonauta russo, o primeiro homem a ir ao espaço, Yuri Gagarin, quando chegou no espaço, disse duas coisas. Eu vejo a Terra e ela é azul, e não vejo Deus.
Quem olha a Terra e vê as maravilhas do que é a Terra, um planeta singular, um planeta em que várias variáveis existem nele para que a vida possa existir. Não só o planeta, mas a relação Terra-Lua. A Lua tem o tamanho exato, a distância exata, para que a vida possa existir na Terra. Sem a Lua, a Terra não faria aquele movimento da chamada precessão dos equinócios, que ela gira feito um peão, proporcionando as estações. E isso faria com que a vida fosse impossível neste planeta. Então não é só a Terra, a Lua. Mas ele não conseguiu olhar essa peculiaridade, essa maravilha da criação e ver Deus ali. Ele queria ver Deus mesmo. E nós não conseguimos ver Deus na natureza, é um ato de fé. Então, quando falamos em fé, em coisas que estão além da razão, coisas que não são percebidas pela natureza, é justamente isso. Então, Deus, certeza e dúvida são coisas que a gente não consegue perceber pelos sentidos. A gente também não consegue deduzir pela razão e nem enxergar na natureza. Portanto, são questões que precisam ser reveladas de algum modo. Então, quem é Deus? Nós não encontramos na natureza, não deduzimos pela nossa mente, mas Deus se revela. De forma geral, na natureza, Ele revela a sua existência. Mas de forma especial, Ele revela quem Ele é, qual o seu caráter e o que Ele espera da humanidade nas Escrituras. Então, são verdades que são, de alguma forma, reveladas. Quando eu era pequeno e meu pai disse para mim, não ponha o dedo nem em qualquer objeto numa tomada que você vai levar um choque. Eu não sabia o que era choque, eu não sabia o que era eletricidade. E é claro, meu pai não esperou eu experimentar isso pelos meus sentidos, pela experimentação, e nem eu ia deduzir, na minha infância, o que era um choque, que eu não sabia nem o que era choque nem eletricidade. Precisou que alguém revelasse, não ponha o dedo na tomada, nem nenhum objeto na tomada, que você vai levar um choque, pode até morrer. Alguém me revelou isso, e eu acreditei. Eu tenho algumas crianças que não acreditam no pai, vai tentar experimentar e se dão mal. Mas eu acreditei, são verdades que são reveladas. Então, essas verdades, elas são reveladas e a gente aceita pela fé. Eu tive fé naquilo que meu pai me falou, que botar o dedo na tomada me faria mal, e eu não deveria fazer isso. A autoridade que vai decidir qual revelação é válida é justamente a fé. Eu tive fé no ensinamento do meu pai, com relação às tomadas. Mas não tive fé com relação a outras coisas que me foram passadas. No primeiro grau maior, hoje nem existe mais, ensino fundamental, eu fui ensinado a respeito da origem do homem através da evolução, segundo o pensamento de Charles Darwin. No primeiro momento, eu até acreditei, era bastante lógico, eu não tinha tido argumentos contrários, mas quando eu comecei a estudar mais, com orientação de alguns irmãos da igreja, somente um professor de escola dominical, que me orientou bastante, me deu materiais, eu não tive fé naquele ensinamento. Mas era passado, foi revelado pelos meus professores da escola, mas eu não tive fé. Então, a autoridade ali, com relação ao ensino que meu pai passou e o ensino que meu professor passou, quem decidiu? A fé. A fé que eu tinha em meu pai e a fé que eu tinha em meu professor. Em outros assuntos que meu professor eu acho que era de ciências, que meu professor de ciências passava, eu acreditava, porque eram coisas deduzíveis, eram coisas que eu poderia experimentar na natureza, mas coisas que a gente não pode experimentar na natureza, como, por exemplo, a origem do homem, eu não posso ver pela natureza, eu não posso reproduzir em laboratório, é fé que a gente tem que acreditar. Por isso, um erro comum é achar que a fé está ligada apenas às crenças religiosas. Não, a fé não está ligada somente às crenças religiosas. As crenças religiosas são objeto de fé porque elas tratam do metafísico, de coisas além da física. O que é metafísica? Física, do grego physis, quer dizer natureza. São coisas relativas ao mundo natural. Então, quando se fala em física, inclusive a disciplina da ciência física trata de coisas relativas à natureza. As leis da física, as forças da física, são coisas relativas à natureza. Aquilo que está além do mundo natural, a gente chama de metafísica. Eu não gosto de usar o nome sobrenatural, poderia ser um sinônimo, porque sobrenatural sempre evoca uma dimensão espiritual, que faz parte da metafísica também. Mas há outros elementos que não são espirituais, podem ser naturais também, mas que
não estão visíveis na natureza, como, por exemplo, qual a origem das leis da natureza. Nós conhecemos que a natureza é regida por leis, mas qual a origem delas? Quem foi o legislador? A ciência não tem como responder, porque a ciência lida com coisas naturais. A ciência, as fronteiras da ciência são justamente o que se pode perceber na natureza. A ciência estuda a natureza como ela é, como ela funciona hoje. Os processos e os fenômenos da natureza. E busca uma explicação, busca uma origem para os fenômenos, desde que eles sejam observáveis e talvez até experimentáveis em laboratório. Mas coisas como a origem das forças da natureza, a origem das leis da natureza, a origem do próprio mundo natural, isso não é percebido pela natureza. Mas existem dentro da cosmologia, que é a disciplina que estuda a origem do universo, existem diversos modelos para a origem do universo. Modelos que não podem ser observados na natureza. Porque ninguém pode olhar, por mais potente que seja o telescópio, James Webb, o Hubble, você não vai conseguir olhar a origem do universo. Você pode conseguir observar objetos muito longe. James Webb chegou a 13 bilhões de anos-luz. Significa que o objeto está muito longe daqui. 13 bilhões de anos-luz. Luz, digamos assim, num estado normal, e até onde a ciência sabe hoje, ele teria levado 13 bilhões de anos para chegar do ponto de origem até nós. Por isso que ele está a 13 bilhões de anos-luz e o James Webb conseguiu observar. Mas não consegue observar a origem do universo, jamais. Mas modelos existem. Modelos são propostos. Big Bang é um desses modelos, e existem 7 versões do Big Bang. Mas não é o majoritário, é o mais aceito, mas também não é o único. Há cientistas que não são cristãos que propõem outros modelos, como o modelo do universo oscilante, o modelo do universo estático, eterno. Então, há vários modelos. Mas esses modelos, eles não são comprovados. Mas se você conversar com um cosmonauta não, um cosmólogo, cosmonauta é o astronauta russo, cosmólogo, vão ver que eles vão depositar toda a sua crença naquele modelo que ele defende. Os defensores do Big Bang defendem aquilo como uma verdade absoluta. Eles não podem explicar todos os detalhes, eles não podem explicar como tudo aconteceu, mas eles creem que de fato foi daquela forma. Por isso, o que ampara eles nessa verdade é a fé. Então, a fé, ela não está ligada apenas a crenças religiosas, mas a crenças metafísicas que muitas vezes são naturais, como, por exemplo, defender a origem do universo através de um método puramente natural, um processo puramente natural, que é o Big Bang. E é metafísico, por quê? Sem intervenção nenhuma de outra dimensão, sobrenatural, metafísica, espiritual, seja lá o que for, a natureza deu origem a si mesma. Deu origem a um conjunto de leis que proporcionou a existência da matéria e da energia, que se organizaram e formaram estrelas, galáxias, planetas e a vida. Da matéria inorgânica, inanimada, a seres animados, conscientes de si próprio, e que conseguem agora investigar a natureza. Como? Vejam que esse raciocínio é um raciocínio que precisa de fé para ser acreditado. Então, a fé, ela não é necessariamente religiosa, né? A fé não está... Eita, foi demais aqui. A fé não está ligada à religião, mas à certeza de que algo é verdadeiro. E essa certeza pode ser para qualquer coisa, até mesmo a certeza de que o ateísmo é a verdade no que diz respeito à inexistência de Deus. Então, vejam que até a crença no ateísmo, ela exige fé, porque você está crendo em algo que não pode ser comprovado pela natureza, nem pela razão humana. Há ateus que até colocam esse ditado que eu vou dizer agora: a ausência de algo não é evidência, a ausência da prova não é evidência da ausência do que se está querendo provar. Ou seja, a ausência de prova de Deus na natureza não é evidência de que Deus está ausente, que Deus não exista. Então, quando um ateu propõe a inexistência de Deus, que ele não acredita em Deus,
ele está fazendo uma proposição baseada na fé. Porque ele não tem como comprovar isso, ele não tem como evidenciar isso, porque a ausência de evidência não comprova a ausência daquilo que está se dizendo não existe, né? Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É justamente isso. Coisas que não vemos não é coisa simplesmente porque Deus é invisível, é coisas que não vemos, é coisas que não podemos constatar, ver pela natureza, deduzir pela razão. Isso é a fé pela definição bíblica em Hebreus. Já vimos o que é fé. Agora vamos ver o que é a fé salvadora, que é o assunto realmente dessa lição. Mas eu não poderia falar sobre fé salvadora sem antes explicar o que é fé, porque tem justamente a ver com isso. O que é fé salvadora? A capacidade para entender, crer e receber a bênção da salvação oferecida por Deus, dá-se o nome de fé salvadora ou fé justificadora. Trata-se de uma graça especial concedida por Deus aos eleitos para se apropriarem da salvação. Muito mais do que uma simples experiência intelectual, a fé salvadora é espiritual e transcende as capacidades humanas, habilitando o homem a perceber e envolver-se nos mistérios de Deus, enfim, possibilitando-lhe a graça do recebimento de Cristo como Salvador. Traduzindo esse texto todinho, o que é a fé salvadora? A gente já viu que fé é a aceitação ou a adesão a uma verdade, e que essa verdade é uma verdade que está além da nossa razão, além da percepção pelos nossos sentidos. E a fé salvadora é, sim, uma adesão, uma aceitação de uma verdade que está além da razão e da percepção dos nossos sentidos. Qual é essa verdade? A cosmovisão cristã, que diz o seguinte: Deus criou o homem perfeito, o homem caiu e o pecado lhe dominou, e o homem agora está dominado pelo pecado, mas Deus providenciou uma redenção, um plano redentivo através de Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo, morreu pelos eleitos, sua morte expia-lhe os pecados dos eleitos. E se você crê em Cristo, você está salvo. A fé salvadora é justamente você crer nessa cosmovisão cristã. Crer no sacrifício expiatório de Cristo. Crer que Jesus morreu pelos seus pecados. Agora vejam que é crer no pacote completo, não é numa parte do pacote, não. É no pacote completo. Por isso que eu falei que a fé salvadora não é simplesmente crer na fé que Jesus é o nosso Salvador. Porque a gente tem que crer que Jesus é nosso Salvador. Mas Salvador de quê? Ele nos salvou de quê? Do pecado. E o que é o pecado? Então a gente tem que, para saber o que é o pecado, a gente tem que voltar a Gênesis. Tem que voltar a Gênesis 3. Ela é Gênesis 1, 2 e 3. Tem que acreditar que Deus criou o homem e o universo conforme está em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, literalmente. E que Gênesis 3 é uma continuação literal e histórica de Gênesis 1 e 2. Então, de fato, houve uma criação especial. Nós somos criados de forma especial, não a mesma criação que os outros animais, não sofremos evolução, não somos primatas evoluídos. Dentro da cosmovisão cristã, nós somos criaturas de Deus de uma forma e natureza diferente dos demais animais, das demais criaturas. Nós somos a imagem de Deus. E houve a queda, houve de fato um jardim no Éden, houve de fato uma árvore do conhecimento do bem e do mal, houve de fato uma serpente que conversou com o primeiro casal, Adão e Eva, tentou eles, pôs dúvida no coração de Adão e de Eva a respeito das ordens de Deus, e eles perderam a fé em Deus, tiveram fé naquela verdade que a serpente estava lhes dizendo, que se comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não iriam morrer, mas se tornariam iguais a Deus. Gerou a cobiça, eles comeram e o pecado aconteceu. E o pecado, ele entrou para a natureza humana, degenerou a natureza humana, e desde então todos os descendentes daquele casal carregam essa mácula em sua identidade. Nós temos uma natureza degenerada, inclinada ao pecado. Mas Deus, por amar a sua criação,
providenciou então um plano redentivo em que enviaria seu filho para encarnar como ser humano, morrer na cruz por todos os pecados dos eleitos, e todos aqueles que crescem nisso, nesse sacrifício, então eles seriam salvos. E Deus operaria então transformação na vida daquelas pessoas. Se você crê nisso, nesse pacote completo, então você está tendo uma fé salvadora. Por isso que eu tenho muita dificuldade naqueles irmãos, e aí assim, é uma dificuldade pessoal, eu também não tento entrar profundamente nisso, porque eu sei que são coisas que são limitadas, são mistérios que somente a Deus pertence, mas eu tenho dificuldade naqueles irmãos que são cristãos, dizem que acreditam, que têm fé em Jesus Cristo, acreditam na morte expiatória de Jesus, mas não acreditam na criação e na queda conforme o Gênesis, são evolucionistas. Por que a minha dificuldade? Porque, primeiro, você acredita que Jesus morreu pelos seus pecados? Acredito. O que é o pecado? Bom, se você é evolucionista, não existe pecado. Afinal de contas, todo erro que o ser humano cometer é fruto de uma herança que recebeu dos seus primatas selvagens. Então, Jesus está morrendo pelo quê? Pela sua ancestralidade primata? Por instintos herdados? Pecado é algo que voluntariamente aconteceu com pessoas racionais que tomaram uma decisão, dentro do livre-arbítrio que nós já estudamos, de ir contra um mandamento de Deus, não herança de animais selvagens. Por isso, se não houve a queda, não houve pecado. Se não houve pecado, Jesus está morrendo pelo quê? E é por isso que eu tenho dificuldade. Então, quando a gente fala em fé salvadora, é fé salvadora no pacote completo, em toda a cosmovisão cristã, e não em parte dela. A gente tem que acreditar em tudo. Na literalidade da criação, na literalidade da queda, na literalidade da encarnação. Pessoas têm dificuldade com Deus ter criado o homem do pó da terra. As pessoas têm dificuldades com o homem ter sido tentado pela serpente no jardim do Éden. Mas não tem dificuldade em Deus ter ressuscitado Jesus dos mortos? Ou Jesus ter nascido de uma mulher virgem, sem ter havido concepção? Eu não entendo. É milagre tanto no lado como é milagre do outro. Nós não podemos escolher os milagres bíblicos sim que temos fé. Temos que escolher o pacote completo. Por isso, fé seria justamente isso. E vejam como é difícil. Como é difícil a gente se dobrar a essas realidades. Por isso que a fé ela não é operada por nós. Ela é operada por Deus em nós. Por isso que a fé é uma graça de Deus. Porque não é fácil, se você parar para pensar, logicamente, não é fácil você acreditar em que Deus criou o mundo, como está lá em Gênesis, em 6 dias, que o homem foi criado do pó da terra, que uma serpente falou com uma mulher, e que depois ela comeu um determinado fruto, ela caiu em desgraça, e isso destinou toda a humanidade ao mal, é a origem do mal dentro da humanidade, e que uma criança nasceu virginalmente de uma mulher, que ela morreu, e a morte dela expiou todos os pecados dos eleitos, e que esse Redentor ressuscitou dos mortos. É difícil você acreditar nisso. Por isso que a fé cristã, ela foge da lógica, foge da razão. Ela é algo que Deus colocou dentro de nós como ação de graça. E hoje a gente tem aquela crença como verdade absoluta. E nenhum argumento, por mais lógico e racional que seja, pode me remover essa verdade de mim. Eu não consigo ser convencido do contrário, porque essa verdade, ela se tornou parte de mim. Isso é fé. Exatamente isso é fé. Deixa eu ver o slide anterior. Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 72. O que é fé justificadora? Fé justificadora é uma graça salvífica operada pelo Espírito. Então, ela é operada pelo Espírito. E é graça salvífica porque depende dessa fé para a salvação. Pela palavra de Deus no coração do pecador. Então, é operada e a revelação é através do quê? Da Bíblia. Vemos que fé é a aceitação de uma verdade que é revelada. E, nesse caso, é revelada pela palavra de Deus.
que sendo por esse meio convencido de seu pecado e miséria, da incapacidade, tanto sua como das demais criaturas, para restaurar sua condição de perdido, não só aceita a verdade da promessa do Evangelho, mas recebe e descansa em Cristo e em sua justiça, que lhe são oferecidos no Evangelho, para perdão dos pecados e para ser aceito e considerado justo diante de Deus para a salvação. Então, fé, segundo o Catecismo Maior de Westminster, é isso. A fé salvadora é esta. Essa fé é uma fé diferente. A gente costuma confundir fé na Bíblia, né? Na Bíblia tem pelo menos 2 tipos de fé. Tem a fé no poder de Deus para operar maravilhas para nós, por exemplo. Você tem fé que Deus pode lhe suprir todas as necessidades, como está em Filipenses 4,19? Tenho fé nisso. É fé em uma verdade que não pode ser percebida na natureza nem deduzida pela mente, mas essa fé ela não é uma fé salvífica. Você tem fé na ação de Deus. Por isso que várias pessoas se dizem cristãs. Eu acredito, eu tenho fé em Deus. Mas quando você vai ver o que é a fé que ele tem em Deus, é a fé que Deus pode ajudá-lo no momento de dificuldade, que Deus o ama, que Deus conhece ele, as suas limitações, que Deus lhe ampara. Eu tenho fé que Deus está do meu lado, eu tenho fé que Deus anda comigo. Mas esse tipo de fé não é a fé salvífica. Quando a gente pergunta a uma pessoa se ela tem fé em Deus e ela responde dessa forma, eu pergunto exatamente no que você tem fé. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que Deus está do meu lado, eu acredito em Deus, eu acredito que Deus reina sobre a natureza, eu acredito que Deus olha por mim. Aí eu vou destrinchar. Você acredita que Deus criou o homem, conforme o Gênesis, que o homem é a imagem de Deus e não um animal evoluído, que houve um Éden, que houve uma serpente que tentou Eva, que Eva caiu e ao comerem o fruto proibido, Adão e Eva fizeram com que toda a sua descendência, a raça humana, nascesse em pecado, que você nasceu em pecado, que você não consegue se aproximar de Deus por suas próprias motivações, que você precisa da graça de Deus para se aproximar de Cristo, que seus pecados são impagáveis, que Jesus veio ao mundo para pagar pelos pecados dos eleitos, que a morte dele lhe livra dos pecados, que você precisa pedir perdão pelos seus pecados e aceitar o sacrifício de Cristo e se tornar servo de Jesus, ele sendo Senhor da tua vida e você obedecendo os seus mandamentos. Espera aí, não, veja bem. Há uma diferença. Essa é a fé salvífica. É a fé no pacote completo da salvação, do plano de salvação. E não a fé que existe um Deus, e que esse Deus é bom, e que esse Deus olha por nós, e que esse Deus nos apoia. Isso é o agnosticismo que acredita, né? Isso, pessoas que se dizem cristãs nominais acreditam em Deus, acreditam em Jesus, mas não acreditam na cosmovisão cristã. Há muitos cristãos que se dizem cristãos, mas que não acreditam na cosmovisão cristã. E a fé salvífica não é apenas a fé em Deus ou a fé em Jesus, porque isso é muito amplo, isso é muito genérico. Eu tenho fé em Deus. O que é fé em Deus? Destrinche. Explique para mim o que é fé em Deus. E muitos vão responder dessa forma: eu acredito na existência de Deus, acredito que Deus olha por mim, eu acredito que Deus é amor. A fé salvífica é a fé na cosmovisão cristã, nessa narrativa que eu acabei que eu já estou repetindo algumas vezes aqui durante essa aula. Se eles não creem nessa narrativa, eles não têm fé em Deus. Pode até ter fé na existência de um Deus, mas não tem a fé salvífica. A fé salvífica é justamente a fé nesse plano da salvação. A fé salvadora é uma graça concedida por Deus aos eleitos, na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 14. Ela nos habilita a crer para a salvação. Então, é através da fé salvífica que nós cremos para a salvação. Algumas passagens que falam isso. Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Veja, então. Lídia escutava a pregação de Paulo. E aí, veja, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Paulo estava pregando e não só ele estava pregando para a sua audiência, que não foi todo mundo na sua audiência que aceitou, mas o Espírito de Deus abriu o coração de Lídia para ela entender as coisas que Paulo estava pregando. E entender aí é muito mais do que entender a lógica, entender o sentido, é receber, na verdade, acreditar, ter fé que aquilo é verdade.
Porque eu posso ouvir um discurso de, por exemplo, qualquer líder religioso, ou qualquer filósofo, ou qualquer ideólogo, e o discurso ser, logicamente, eu entendi o que ele quis dizer, a mensagem dele, mas eu não aceito. Eu não aceito. Eu entendi o que você está dizendo, é lógico, é coerente, mas eu não aceito. Por quê? Porque no meu coração eu não aceitei aquela crença, aquela ideia. Ela não entrou no meu coração. Isso acontece com os ímpios diante do Evangelho. Você vai pregar o Evangelho para as pessoas, muitas delas vão dizer que até entendi, é perfeito, é coerente, mas eu não aceito, não é para mim. Porque Deus não falou o coração deles. Mas na hora que Deus fala o coração, ele entende, não só entende, como aceita, porque a fé vai fazer com que aquela verdade seja absorvida, incorporada à pessoa. Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, nós já lemos. Tito, capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Então, por que ele é apóstolo? Ele é apóstolo para promover a fé que é dos eleitos de Deus, essa fé que é a fé salvífica dos eleitos de Deus. A fé é operada pelo Espírito Santo em nossos corações através da palavra, e não através de outra coisa, mas simplesmente pela palavra. Por quê? Como eu falei, são verdades que são reveladas, e quem revela a nós a respeito da cosmovisão cristã? A revelação especial de Deus é as Escrituras. Então, é através da palavra, da Bíblia, que nós conhecemos a respeito da cosmovisão cristã, que é o objeto da nossa fé salvífica. 1 Coríntios 12, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então o que Paulo está dizendo? Ninguém vai falar Senhor Jesus se não for o Espírito Santo falando sobre ele, falando por ele, pondo essa verdade no coração daquela pessoa. É muito fácil você dizer que segue ao Senhor Jesus. Ou pessoas que chegam para mim, são cristãos nominais, e dizem, eu sou do Senhor. Você é do Senhor? Sou do Senhor. O que você entende como senhor, senhorio? Alguém que é senhor sobre sua vida. O que você entende isso? Alguém que tem domínio sobre sua vida. Alguém que se lhe der uma ordem, você tem que obedecer. É isso que acontece. Você obedece aos mandamentos de Cristo. Você se aparta do mal. Você busca santidade para agradar ao seu Senhor. Você o ama como amaria um pai. Você daria a sua vida pela mensagem dele, pelo nome dele, como os mártires da igreja deram? Não é sem temer, é temendo, claro. Quem é que não tem medo da morte? Quem não tem medo da dor? Mas deram a si mesmo. Você faria isso? Isso é dizer Senhor Jesus. Isso é dizer Jesus é Senhor. Lembre que o contexto histórico de Paulo era um contexto de perseguição, que aquele que dissesse Jesus Cristo é o Senhor era morto. Paulo foi decapitado porque era cidadão romano, mas Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Todos os apóstolos, à exceção de João, sofreram martírio. Alguns discípulos foram cerrados ao meio, outros foram entregues às feras para serem devoradas pelas feras. Vejam que o preço para se dizer Jesus Cristo é o Senhor naquela época era a morte. Hoje é muito fácil, hoje é até bonito você chegar, um popstar desse, um famoso, chegar e dizer eu acredito em Jesus, eu sou do Senhor. Dá até likes para essa pessoa, mas naquela época era condenação, e a gente tem que entender isso. Quando eu falo Jesus Cristo é Senhor, eu estou dizendo que eu estou me crucificando, abrindo mão da minha vontade, abrindo mão da minha natureza, da minha inclinação, dos meus desejos, dos meus planos, e me entregando plenamente a Cristo. É isso que eu estou dizendo, e isso só com fé. Essa fé salvífica. Como invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que ser pregada. E uma vez pregada, ela vai produzir fé naquelas pessoas que foram destinadas a isso, porque Deus vai abrir o coração delas, como abriu o coração de Lídia, e elas vão entender. Paulo, para promover a fé dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade, que Deus prometeu antes dos tempos eternos e no tempo devido manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de nosso Senhor Salvador. Então essa pregação confiada a Paulo, e Paulo prega a palavra de Deus.
Essa palavra de Deus é a palavra que é reveladora. Então, nós temos fé salvífica acreditando numa verdade, e essa verdade ela é, na verdade, revelada pela palavra de Deus. Não há outro meio pela qual essa verdade deve ser revelada. Não há profecias modernas, não há pregações, não há nada que não seja a Bíblia. Só a Escritura, somente as Escrituras é que nos trazem a verdadeira compreensão da realidade e a verdadeira compreensão da cosmovisão cristã, que é o nosso objeto de fé. Qualquer outra coisa, uma pregação, um hino, uma música, uma peça evangelística, todas elas, um bom livro, um filme, todas elas serão efetivas para evangelismo se manifestarem a palavra revelada, a palavra de Deus. Então, tudo tem que estar baseado nas Escrituras. Filme, música, livro, todos têm que ter baseado nas Escrituras, porque o poder está nas Escrituras, e não no meio, que seria o meio dramático no cinema, numa peça teatral, o meio musical, num hino, numa música, o meio literário, que seria um livro. É as Escrituras que têm o poder. Ela é aumentada e fortalecida pelo ministério da palavra, pela administração dos sacramentos e pela oração. Então vejam, a fé ela é dada para nós através da revelação das Escrituras, e nós aceitamos as Escrituras e nós nos convertemos. Mas ela é aumentada, isso aí já envolve o processo da santificação que nós estudamos domingo passado. Ela é aumentada e não quer dizer que nós vamos ter mais fé na cosmovisão cristã, nossa fé vai aumentar, não quer dizer isso, mas que a gente vai ter mais compreensão da cosmovisão cristã. Não é a fé que está aumentando, mas a nossa compreensão do objeto, que é a cosmovisão cristã, que está aumentando, por mais que cada vez que a gente estuda as Escrituras, cada vez que a gente ora, cada vez que a gente participa dos sacramentos, a gente está aumentando nossa compreensão, e isso vai ter repercussões em nossa vida, que é justamente o processo de santificação. Nós vamos ser aperfeiçoados, cada vez mais parecidos com Cristo, cada vez mais nossa natureza degenerada diminui e o caráter de Cristo cresce em nós. Mateus 28, 19. Indo, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra passagem bíblica, Colossenses 1, 9, 12. Não cessamos de orar por vocês e de pedir que transbordeis do entendimento espiritual. Transbordar do entendimento espiritual é justamente isso, é crescer no conhecimento das Escrituras. Não é, a gente, quando é evangelizado, a gente não é evangelizado depois que lê a Bíblia todinha, ou que o pregador vai de Gênesis a Apocalipse lendo com a gente, aí no final a gente se converte. Em geral, a gente se converte numa síntese do que é a cosmovisão cristã, com alguns poucos versículos que nos amparam nessa narrativa. Mas à medida que a gente vai lendo as Escrituras, lendo a Bíblia, anualmente talvez, ler a Bíblia uma vez por ano, toda, completa, cada vez mais esse ensino bíblico, ele vai produzindo em nós uma compreensão mais aprofundada da realidade espiritual, uma compreensão mais aprofundada da cosmovisão cristã, que vai trazendo repercussões na minha vida, que vai me santificando e me aperfeiçoando. É a leitura bíblica aliada à oração e aliada a outras disciplinas espirituais, como, por exemplo, a ação de graças, a comunhão com os santos, o evangelismo, que vai fazer com que a gente cresça espiritualmente. E esse é o processo da santificação que vimos na aula passada. Desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos sejais dado crescimento para a salvação. E esse crescimento para a salvação não é que a salvação é desenvolvida. Esse crescimento para a salvação é, na verdade, o processo de santificação. Então, quando Paulo está falando, aliás, é Pedro aqui, quando Pedro está falando aqui, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, em crescimento para a salvação, não é que a salvação ela é desenvolvida, a salvação é um fato, mas é que a santificação, vimos que a salvação ela tem várias fases, essa fase da salvação, que se chama santificação, ela é um desenvolvimento. A fé salvadora é fundamental na vida do cristão. Por ela, o crente crê ser verdade tudo quanto é revelado na palavra de Deus. Então, é através dessa fé que a gente acredita em tudo que está revelado na palavra de Deus. É verdade, literal e histórica.
Quando a Bíblia fala que Jonas foi engolido por um peixe, passou 3 dias no estômago de um peixe e não morreu, não foi digerido, não sofreu com suco gástrico, e quando foi cuspido no litoral estava pleno, saudável, isso é verdade. A ciência explica? Não. Mas a ciência também não explica que Jesus ressuscitou dos mortos. Como é que um morto pode voltar à vida depois de 3 dias sepultado? A ciência não explica, mas a Bíblia revela que Jesus ressuscitou dos mortos. E a gente crê pela fé. Do mesmo jeito, eu acredito que, pela fé, eu aceito pela fé, que o mundo foi feito em 6 dias literais, conforme está em Gênesis capítulo 1. E que no 6º dia o homem foi criado pleno, plenamente humano, plenamente funcional. Adão não foi criado um bebezinho, ele foi criado já em idade adulta. Tanto que no próprio dia em que foi criado, Deus passou a ele instruções e ele entendeu. Ele sabia o que era morte, ele sabia o que era árvore. Deus deu uma missão para ele: dar nome a todos os animais. Ele tinha a capacidade de nomear todos os animais, de olhar para uma criatura, fazer uma análise daquela criatura e sintetizar no nome. Olhava para um elefante, ou talvez um mamute, a gente não sabe qual era o animal que era o tipo básico dos elefantes naquela época, não é? O elefante é um animal moderno hoje. As 2 espécies, o asiático e o indiano. Mas já existiram outras, mamute, mastodonte, e a gente não sabe qual era. Mas ele olhou para um animal que era o tipo básico dos elefantes e disse: olha aquele nariz, vou chamar esse nariz de tromba. E como ele tem um nariz grande, vou chamar de trombudo, por exemplo. Ele fez uma análise ali, ele tinha intelecto, ele tinha lucidez. Então, Adão foi criado um homem pleno, completo. Do mesmo modo, o universo foi criado pleno, completo. A partir de então, começaram os desenvolvimentos. As estrelas no 4º dia foram criadas já prontas, brilhando, agrupadas em galáxias. A partir de então, aí começaram a surgir nebulosas, gerando novas estrelas, outras estrelas explodindo, supernovas que geram outras nebulosas, e assim vai. Assim como Adão e Eva foram criados adultos plenos, e a partir de então se reproduziram. Assim como os primeiros animais foram criados em casais plenos, não é? O que surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha, o galo, sem dúvida. Essa pergunta tem resposta. Quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha e o galo. Deus criou a galinha e o galo, e depois eles se reproduziram, ovinhos, pintos, cresceram, e aí vai se multiplicando. Os galináceos se multiplicando pela natureza, e assim vai. Então vejam, tudo que a Bíblia revela sobre a realidade, pela fé a gente acredita que é fato, literal, como a Bíblia explica. Esse é o pacote completo. Segundo ponto. Por ela, pela fé salvadora, o crente age de conformidade com os ensinos da palavra de Deus, prestando obediência aos mandamentos, temendo as ameaças e abraçando as promessas. Então, não só acredito na narrativa da história, do universo, da natureza, como eu acredito também na parte normativa da Bíblia. A parte normativa diz o seguinte: não furtarás. Por que eu não devo roubar? Por que eu não devo roubar? Porque a Bíblia manda. Não é porque, se eu roubar aqui eu vou ser pego, eu vou ser preso. Mas tem uma forma de eu roubar aqui que ninguém vai descobrir. Ninguém vai ver. Eu não vou ser punido. Então não é pelo medo da punição. É pela aceitação de um mandamento bíblico. Não furtarás. Não adulterarás. O adultério consumado, ele pode vir a público, pode lhe danificar, pode estragar sua família. Mas o adultério não consumado, aquele que se processa na mente, aquele que Jesus disse: quando vocês olharem para uma mulher e desejarem ela em seu coração, já adulteraram com ela. Esse é adultério que ninguém descobre, porque está na tua mente. Quem é que vai ler teus pensamentos? Deus lê. Mas por causa disso, não é porque as outras pessoas não vão descobrir, ninguém vai descobrir, que você vai fazer. Eu vou aceitar isso como verdade, como uma norma para a minha vida, mesmo sabendo que de imediato não vão vir repercussões. Mas a Bíblia também fala que mesmo esses pecados ocultos, eles provocam sim a disciplina de Deus, porque Deus vê no oculto e Deus disciplina aos seus filhos. Então eu vou temer o castigo de Deus a respeito dos pecados que são cometidos, quer de forma oculta, quer de forma intencional.
Por ela, pela fé salvadora, o crente é levado a aceitar e receber Cristo e firmar-se só nele para justificação e santificação e a vida eterna. Então é pela fé salvadora que eu digo, somente Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Não há outro. Não há outro. Não há pastores, não há escritores, não há líderes, não há mentores, coaches, ideólogos, filósofos, professores. Há um só Cristo. E minha fé é baseada nele. Meu amor incondicional é a ele. Isso só através da fé salvífica. Por isso que ela é fundamental na vida do cristão. A fé salvadora é sempre vitoriosa. Por ela o crente vence o mundo. Como é que eu vou vencer o mundo? Duas formas aqui. Quando fala vencer o mundo, nós temos duas formas de entender isso. Vencer o mundo com minha pregação do Evangelho, como aqueles 12 apóstolos, eu estou colocando aí os 11 mais Matias, e Paulo e Barnabé, e aí aumenta já o número, né, de apóstolos, como aqueles apóstolos mudaram o mundo. Em menos de 100 anos, o Império Romano foi impactado. Todos os limites dentro da fronteira do Império Romano foram impactados e abalados pela pregação do Evangelho, que começou com menos de 120 pessoas. Notadamente os 12 apóstolos, mas Paulo, Barnabé e outros que são considerados apóstolos também. Notadamente com eles, o mundo se estremeceu. Então, eu posso vencer o mundo através da pregação do Evangelho. Isso é a fé salvadora que vai me dar. E eu posso vencer o mundo no aspecto interno também. Esse é o aspecto externo. Qual é o aspecto interno? Não deixar que o mundo me influencie. Eu devo influenciar o mundo e não o mundo me influenciar. Eu posso estar no mundo, mas o mundo não vai me influenciar. Eu posso estar no meio ímpio. Afinal de contas, quem não for pastor, missionário não, mas quem não for pastor, trabalhar dentro da igreja, num trabalho eclesiástico, vai estar trabalhando entre ímpios. E vocês não podem deixar que os ímpios ou que aquele meio lhe contamine. Para eu vencer o mundo que está ao meu redor, e não é buscando isolacionismo, não buscando ser um monge, um eremita, mas buscando agir no mundo, é através da fé salvífica. Porque essa fé ela vai produzir em mim certezas inabaláveis. Quando alguém tenta me convencer de que o Evangelho não é verdade, ou de que o homem evoluiu de primatas, ou de que o mundo surgiu de uma forma que não é a forma que está lá no Gênesis, por mais eloquentes, articulados, coerentes, lógicos que sejam os argumentos, não me convencem, porque é uma realidade que eu estou vendo, é uma realidade minha, é uma realidade que não tem argumentos que vão me convencer daquilo do fato. Toda cosmovisão, e não é só cristã, mas toda cosmovisão, ela produz verdades, crenças pessoais que são inabaláveis em todas as pessoas. Por isso que é difícil para você chegar para uma pessoa que tem uma certa, é um militante de certa tendência política e tentar prová-lo que aquilo está errado, que a crença dele política é errada. Não vai convencer. Não vai, porque é uma crença que ele já recebeu, que já está dentro dele. Eu gosto de fazer uma analogia. É você chegar para um daltônico e tentar explicar para ele que aquilo que ele está vendo é verde e aquele objeto que ele está vendo é vermelho. Ele vê tudo marrom. Não, mas não estou vendo diferença nenhuma. Isso aqui é marrom, isso aqui é marrom. Não, isso aqui é verde, isso aqui é vermelho. Você não vai falar. Ou tentar explicar para um cego o que é o azul. Imagina explicar para o cego o que é azul. Tenta definir azul. Se não for, através de pessoas que veem. Tentar explicar o que é o azul. É a mesma coisa. Você chegar para uma pessoa que tem cosmovisão diferente da sua e tentar explicar. Você deve fazer porque a Bíblia manda. Mas o agir que vai modificar o coração é a ação de Deus. É Deus que vai mudar o coração, como mudou de Lídia. E ela enxergou então as verdades. Por ela o crente se apropria da vida eterna. Não sendo a fé, você não se apropria da vida eterna. A fé salvadora é concedida por Deus aos eleitos, por meio da palavra, e por meio da palavra nós a fortalecemos. Então, para a gente terminar, vamos colocar essas duas proposições aqui para a gente pensar. A fé salvadora é concedida por Deus aos eleitos, só aos eleitos, não é a todos.
E pelo que? Por meio da palavra. Ela vem através da palavra. Por isso a importância da Bíblia, a importância da pregação bíblica. E por meio da palavra nós a fortalecemos, estudando a Bíblia cada vez mais. Por isso que eu não acredito em pessoas que dizem: eu já li a Bíblia suficiente, eu conheço tudo das Escrituras. Não conhece tudo. Cada vez que você lê a Bíblia, mais verdades são trabalhadas em seu coração, mais profundamente você conhece a cosmovisão cristã, mais sua fé ela é fortalecida. A fé salvadora é indispensável para uma vida cristã verdadeira. Sem a fé salvadora é impossível agradar a Deus. Você tem cultivado sua fé? Tem orado? Orai sem cessar e em tudo dai graças? Tem lido as Escrituras? Josué capítulo 1, versículo 8, né? Que as palavras desta lei estejam não se apartem da tua boca, antes medita nelas dia e noite. Tem buscado a salvação? Tem andado para a glória de Deus? 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Tem se congregado com seus irmãos? Tem ajudado o próximo? Tem evangelizado? São manifestações da fé verdadeira. A fé verdadeira se manifesta através dessas ações.